Nesse vídeo você vai ver eu tatuando um autoral de uma mulher com uns planetas ao redor, nos planetas do sistema solar. E você vai ver tudo sobre a criação do meu novo fechamento de costas, um novo projeto que eu vou fazer, que vai ser um mega projeto, mega complexo. Então tudo isso e muito mais eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 8 horas e 33 minutos e eu já fiz uma tatu rapidinha. Hoje foi o dia de tatuar o Gabriel, que foi lá no estúdio fazer comigo aquela ampulheta que eu mostrei criando aqui a arte no vídeo da semana passada. Então uma tatu relativamente simples aí, que a gente fez em, acredito que mais ou menos 1h30 por aí. Ele colocou no antebraço, eu usei praticamente toda a linha dela, uma liner de 11 e umas partezinhas internas, né, onde tem areia e tudo mais. Eu fiz um pouquinho mais delicado com uma liner de 9. E fiz toda a sombrinha dela com uma Magnum Round 9 usando preto puro. E aqui, né, a ideia era fazer esses volumes dos vidros e tal, dar uma ideia de volume de brilho, mas sem pesar muito, deixando bastante espaço ali, área de luz, pra ficar um desenho bem explicadinho, no tom de pele do Gabriel, que é um tom de pele negro. Então a gente, na hora de criar, ele já tinha até expressado, né, a preocupação com não deixar o desenho muito carregado, de preto, muita sombra. O resultado final é esse aí que vocês estão vendo, ficou bem bacana. E é isso, hoje foi simplesinho, mas agora eu vou sentar pra fazer mais 2 artes, se tudo der certo. Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos uma, então eu volto aqui e mostro pra vocês, fica aí. Hoje é terça-feira, são 3 horas da tarde e ontem à noite eu ainda aproveitei para fazer 2 artes, então a madrugada foi bem longa, foram 2 artes bem trabalhadas e bem demoradas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira delas, na verdade, eu tava refazendo, né, uma arte que eu comecei no vídeo da semana passada. A primeira versão, a Vivian não curtiu muito a anatomia do rosto da garota, ela achou um pouco bruto, o ângulo também não agradou muito, e a gente conversou bastante pra eu tentar entender o que ela queria ali da essência da referência dela e como transpor isso pra uma arte nova e também tentar deixar cada vez mais a minha cara, né? Porque realmente a primeira versão ficou um pouco presa, um pouco apegada aí à referência. Então a gente trocou bastante ideia e eu concluí que eu ia fazer uma nova abordagem com a personagem em outro ângulo, um ângulo um pouco mais de lado, um pouco mais de perfil, que tivesse mais olhando pra cima, assim, com uma cara, uma expressão mais sonhadora, mais deslumbrada que tem, assim, na referência dela, e também com um rosto mais fino, mais delicado ali, que foi uma coisa que ela gostou bastante na referência que ela queria nessa arte. Então eu parti de uma nova referência de modelo, de uma nova foto, e fui estilizando, fui desenhando, fazendo ali acabamentos com a pegada do estilo do Neotrad, com aquelas linhas de marcação do rosto, mas deixando o rosto bem delicadinho. Era uma modelo que tinha um rosto mais fino realmente, então já consegui arrumar muito mais pro que era o objetivo ali do trabalho. Gostei muito mais desse resultado da segunda versão, eu achei que ficou muito mais resolvido a composição. Eu gostei do final do busto dela, eu gostei do ângulo e da maneira como os planetas estão se desenvolvendo ao redor ali, como eles estão dispostos. Eu acho que ganhou muito mais em termos de composição, de acabamento. Eu propus pra ela, enquanto eu tava fazendo, novas soluções. Em vez de fazer um cabelo pretão, chapado, que nem é na referência, que nem eu fiz na primeira versão, eu resolvi fazer o cabelo, né, preso num coque, com linhas de movimento, dando mais volume pra ele, dando um certo sombreado ali. Eu acho que isso foi um acerto bem grande, ficou bem charmoso esse penteado, esse cabelo, e deu um toque especial, em vez de ficar tudo uma massa preta ali, bem flat, né, bem chapadona. Então eu tô muito mais confiante, gostei pra caramba. A Vivian já olhou, já curtiu, já aprovou, falou que tá muito mais maneiro pra ela do que a anterior. Então a gente tá fechadíssimo e vamos tatuar em breve, ainda essa semana, se tudo der certo. Então eu volto aqui pra mostrar pra vocês. A segunda criação foi pra mão do Lucas, que já fez algumas tatuagens comigo. O Lucas é tatuador, ele acompanha aqui os vídeos do canal. Ele voltou pra fazer mais um projeto. Ele fez no antebraço, na parte interna comigo, uma mulher ruiva com uma peônia azul, né? Um dos trabalhos mais maneiros de autoral que eu já
fiz. Eu sou muito orgulhoso desse projeto, uso ele no meu portfólio, uso para divulgação bastante ultimamente. E ele voltou pra fazer uma outra tatuagem na mão que combine com essa. Então ele quer fazer um tigre também na minha pegada autoral, puxado aí pro neo tradicional, com uma outra peônia pra compor na mesma cor daquela. Então a ideia é que elas não só, né, tenham o mesmo estilo, o mesmo traço, mas se você parar pra pensar, o tigre, ele também é todo laranja, assim como a mulher ruiva no antebraço, e tem as peônias azuis ali. Então até a paleta de cores tá combinando, vai ficar muito bacana no braço dele quando estiver pronto. As duas juntas vão fazer um conjunto muito legal. Então, a partir de uma referência fotográfica ali, criei um molde ali do que seria o formato da mão para poder encaixar, aproveitar todo, tipo, o melhor da área útil. A ideia é estourar bem o rosto do tigre, até subir pelo punho, assim, a peônia e tudo mais. Então, aproveitar bastante dessa área da emenda com o punho também. Eu vim estilizando os detalhes, né, fazendo os acabamentos, e o tigre tem esses padrões das manchas dele rajados, assim, que é muito bacana de trabalhar. Eu comecei por aí, dar uma estilizada bem legal, e eu acabei me empolgando e botando bastante detalhe, assim, considerando que é mão e que vai ser pequena, eu vou ter que ter muita atenção e bem delicadinho, bem pequenininho na hora de trabalhar, né, para poder representar todos esses detalhes aí. Talvez tenha que dar uma leve simplificada, algumas coisas na hora, mas eu tô bem confiante e eu achei que valia a pena elevar o nível aí. Então, em vez de simplificar, eu acabei detalhando bastante, mas acho que vai valer muito a pena, vai ficar muito maneiro. Então essa é mais uma arte aí, mais uma arte prontinha. A gente vai mexer em alguns detalhezinhos, mas basicamente isso aí que você tá vendo. E a gente também vai tatuar essa semana, então tem muita coisa pra rolar. Fica aí que eu vou mostrar tudo isso sendo feito mais tarde, daqui a pouquinho no vídeo. Hoje é quarta-feira, são 2h01 e ontem foi dia de começar um puta projeto. Foi dia de começar o meu próximo fechamento de costas. Quem acompanha aqui sabe que eu tô fazendo o segundo fechamento da minha vida, né? O primeiro foi com dois personagens do Cavaleiro do Zodíaco, o Milo e o Cardia de Escorpião. Eu já finalizei tem mais de um ano, tem coisa de quase 2 anos que eu finalizei esse projeto. Esse que eu tô fazendo agora, eu comecei há mais ou menos um ano, que é do filme A Bruxa. Tem lá o Black Phillip e a Tomazinha, é um black work com um fundo vermelhão, vai ficar muito irado, também perto do fim. Mas agora eu vou começar provavelmente meu projeto mais ambicioso, meu projeto mais elaborado e que eu mais investi artisticamente, que representa também, obviamente, né, minha qualidade técnica atual. Então eu tô muito ansioso. Eu vou fazer esse projeto pro Vinícius, um amigão meu, e ele me deu uma liberdade absurda, uma liberdade incrível para não só abordar criativamente esse projeto, mas também não ficar restrito a nenhum tipo de complexidade, por exemplo. Então eu pude pirar na arte, independente de quantas sessões a gente vai precisar para fazer. Ele tá fechadão em fazer esse projeto. Se tudo der certo, a gente vai fazer mais de uma sessão por mês para ele andar rapidão, porque vai ser muita área, muito detalhe. Então a ideia dele era para representar 3 entidades de Telemann, que, para quem não sabe, é uma corrente religiosa, filosófica de uma vertente específica, né, do rolê ocultista. Então, pra quem tá familiarizado aí com magia, com algumas vertentes de magia, já deve conhecer. Enfim, é um nicho bem específico, mas é muito maneiro porque alegoricamente é muito rico. Eu já conhecia um pouco, né, e tal, e ele me passou em detalhado o que ele queria representar. São basicamente 3 entidades aí que compõem como se fosse o todo, né, o universo, vamos dizer assim. São as 3 entidades que compõem. Em Telemann você tem aí Nuit, Hadit e Hahor-Kuit. E aí nessa imagem, Nuit é o todo, e ela é muito representada como um arco de estrelas, né, como se fosse o próprio universo, assim. Enquanto Hadit é o ponto de vista, é o eu, é o ego. Então eles meio que se completam ali, e aí ele normalmente aparece na forma de um ovo. Então a ideia era fazer um ovo numa fogueira, saindo uma fênix, e que atrás tivesse esse arco de estrelas. E aí a fênix representa essa terceira entidade, que é Hahor-Kuit. Tem uma associação direta com Horus, que vem, né, do Egito. O deus Horus, o Hahor-Kuit é tido como um falcão, por exemplo. Então a ideia do Vinícius era fazer como se fosse uma fênix com umas características de um falcão, e aí saindo dessa fogueira. Com essa ideia eu já pirei pra caramba, assim. A gente foi ver várias referências aí, e eu tenho um artista que eu sigo em especial, que é o Steve Moore. Ele tem muitos projetos de fechamento, ele praticamente só faz fechamento de costas e peças grandes, e ele trabalha muito com entidades ocultistas, com deuses, mitologia, e todos os projetos dele tem tipo uma composição absurda, uma quantidade de detalhes, de acabamento e uma luz muito trabalhada. A primeira coisa que eu pensei nesse projeto foi a luz. Eu queria muito explorar essa coisa do fogo, já que tem a fênix e a fogueira. Eu queria muito explorar esse contraste entre a luz noturna, entre o céu azul noturno do céu de estrelas, né, de Nuit ali na parte de cima, e a luz quente emanando da fogueira. E fazer essa dualidade de quentes e frios, como se fosse a luz de uma fogueira no meio da noite, né, esquentando a noite, era meu maior objetivo aqui.
Então, na verdade, eu dividi esse projeto em mais uma etapa. Normalmente eu faço um concept e depois finalizo. Só que antes de fazer o concept, eu vou fazer o concept do concept. De tão elaborado que era, eu achei que era mais importante eu definir primeiro as estruturas principais desse desenho. Ou seja, minimamente a composição dos elementos ali no espaço, como eles vão estar dispostos, em que posição, em que ângulo, e os tons, as cores, né? Fazer um estudo bem primário, ali, bem básico, para entender como que vai ser esse comportamento. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um rabisco bem simples, bem bruto, com ferramentas com a ponta bem grossa, justamente para não poder detalhar. A ideia era não detalhar mesmo. E aí eu fiz esse estudo, mas eu já gastei boas horas, bastante horas ali estudando posição, ângulo, alguns elementos, cores. E uma vez que a gente tivesse isso bem definido, eu passei lá pro Vinícius, ele curtiu, fez as observações dele, a gente trocou uma ideia. E aí sim eu parti para fazer o que seria o concept, né, inicial desse projeto. Então, passar limpo o meu rascunhão super bruto ali e realmente desenhando para valer. Você vê que a asa no rascunho estava bem tosquinha, né, bem simplificado, vários detalhes simplificados. E aí sim eu fui pegando as características do falcão, a asa cheia de pena, dando aquele volume, aquela profundidade e vim renderizando, desenhando detalhe por detalhe para transformar, né, esse falcão uma puta fênix de fogo, uma puta entidade ali. Eu tive a ideia de fazer uma certa transparência com as asas dele, como se tivesse o céu atrás e aparecendo um pouco do céu de estrelas atrás, meio que como se eles estivessem se fundindo em um só. Afinal, essas três entidades são parte de um ciclo, parte de um todo. E aí foi um trabalho super minucioso, né, de acabamento. Depois vim fazendo o concept mais elaborado das cores também, passando a limpo, que eu já tinha estudado. E a gente teve a ideia de fazer o rabo e os pés dele ali, né, como se fosse uma chama mesmo, como se estivesse saindo da fogueira em chamas e ganhando forma. Então a ideia é fazer esse contorno colorido, esse contorno vermelho alaranjado para dar essa diferenciação. Então esse é o resultado final desse concept desse projeto. Eu ainda vou voltar nele e passar limpo todas as linhas, finalizando, detalhando certinho, fazendo o stencil, e aí depois eu vou vir sombreando e colorindo todos os detalhes, bloco por bloco, pena a pena. Por enquanto ainda tá meio bruto, mas já dá pra ver uma diferença enorme desde o concept inicial até esse projeto aí. A gente deve começar a tatuar mês que vem, se tudo der certo, então não vai faltar muito pra vocês verem esse projeto começar a rolar. Agora realmente pra ele acabar, eu não sei quando que vai ser, eu tô bem ansioso. E se você curtiu, já aproveita e dá um like aqui, porque eu acho que esse merece. Compartilha com a galera que esse projeto que eu tô super orgulhoso, beleza? Mas ainda tem muita coisa aí pra eu mostrar pra vocês, então fica aí que eu volto daqui a pouco. Hoje é quinta-feira, são 4 horas e 51 minutos. E ontem eu sentei pra fazer mais umas artezinhas. Dessa vez são projetos que eu vou tatuar no Leonardo daqui a 2 semanas, quando eu for lá em São Paulo, né? Vou fazer uma semaninha lá pra tatuar a galera de novo. O Leonardo entrou em contato comigo que ele quer fechar a parte do antebraço, tanto parte externa quanto parte interna. Então a gente vai fazer no mesmo dia 2 tatuagens. São 2 áreas grandes que ele quer ocupar, ele quer sair com tudo fechadinho. E ele me mandou 2 referências de trabalhos em preto e cinza, com uma pegada mais realista. Mas, trocando uma ideia com ele, ele falou que curtia, né, o meu traço de desenho, o meu estilo. E acabou que a gente optou por ir pro caminho mais autoral de criação, o que eu fiquei bem feliz, né? Bem amarradão de poder interpretar aí com a minha pegada, de poder fazer uma parada mais na minha linha criativa do que, né, numa referência mais fotográfica. Na parte interna do antebraço ele quer fazer um leão, e aí eu mostrei umas referências pra ele, ele curtiu a referência que eu mandei e topou fazer naquela mesma pegada. Com a diferença que vai ser em preto e cinza, né, não vai ser colorido, então pra quem volta e meia uma galera acha que eu só trabalho com colorido e tal, meu trabalho com cores ele ficou mais popular, mais marcado mesmo, mas eu trabalho tanto com cor quanto com preto e cinza, né, gosto de trabalhar, explorar os contrastes, afinal a luz está presente independente de qualquer coisa. Então eu usei uma foto de um leão de frente, assim, bem centralizadão de base para criar essa estrutura. Fiz o rosto dele, né, bem simétrico, mas quebrar essa simetria na parte da juba, né, na parte de cima e na parte de baixo. Eu fiz um pouco mais orgânico para não ficar também muito geométrico. A ideia aqui era ocupar bem o espaço vertical do antebraço, vai ser na parte interna, que é a parte mais plana ali, então ele vai ficar bem encaixadinho. E aí eu coloquei umas molduras, né, com umas folhas em cima e uns gramados embaixo, como se ele estivesse saindo do mato, meio que pronto para dar um bote, né, dar um ataque ali. Então foi um trabalho bem de estilização e depois de sombra. Na hora de sombrear eu optei por ir blocando as grandes áreas, assim como eu faço com as cores, né, blocando de tons. E aí no caso aqui tons escuros, médios e claros. Eu usei 3 tons de cinza ali, um quase preto, um médio e um bem clarinho, para já definir o que seria a hierarquia de valores dessas grandes áreas. E aí depois, com elas travadas na opacidade, eu vim com um pincelzinho fazendo o sombreado, ou seja, jogando um pouquinho de sombra e um pouquinho de luz em cada uma dessas áreas, para ir equalizando os volumes, dando, né, essa profundidade, dando esse trabalho mais refinado aí.
Então esse é o resultado da primeira arte, o leãozinho. E do outro lado, na parte externa do antebraço, ele cria uma composição com alguns objetos. Na referência dele tinha um mapa, e em cima desse mapa tinha uma ampulheta, uma bússola e uma pena. E aí eu troquei uma ideia com ele para entender, né, o que era importante aqui e tal. E a minha ideia era dar um pouco mais de protagonismo para alguns objetos, deixar eles mais em foco, com menos área de fundo, para eles terem mais presença, a arte ficar mais impactante, com mais profundidade. Então eu optei por eliminar o mapa, e aí não ia ter muita área, muito espaço no fundo para mostrar ele, porque eu queria botar, né, a ampulheta e a bússola mais em destaque ali, e usei a pena como um elemento de composição para terminar de preencher o espaço vertical ali. Então eu trabalhei com uma perspectiva para dar uma profundidade, como se a bússola e a ampulheta tivessem apoiados ali numa mesa, num plano. E aí, primeiro achando essa composição principal ali, né, que foi o mais difícil, mais complicado, para encaixar no formato vertical também do braço. E aí depois foi só vir fazendo o mesmo esquema que eu fiz de acabamento lá no leão. Blocando tudo de cinza, preenchendo as áreas de claro, médio e escuro, e depois vim sombreando cada uma delas para dar essa lapidação, esses efeitinhos aí. E aí fica um trabalho com os valores muito melhor definidos do que se eu começasse a sombrear do zero. Esse é o resultado final dessa arte também. Então mais 2 artezinhas prontas. Se tudo der certo, daqui a umas 2 ou 3 semanas eu mostro pra vocês isso sendo tatuado, beleza? Então é isso, eu vou lá agora porque hoje eu vou tatuar mais tarde. Daqui a pouquinho eu tô indo pro estúdio e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu! Hoje é sexta-feira, são 1h52, eu tô chegando agora no estúdio. E ontem foi dia de tatuar a Vivian, que veio pra fazer aquela arte que eu mostrei aqui, a criação, né, de um rosto de uma mulher, um busto, né, com os planetas ao redor, os planetas do sistema solar. Ela veio mandar na coxa essa arte, então a gente decalcou ali para encaixar direitinho. Como era uma arte mais de perfil, a gente botou mais para lateral em vez da parte central da coxa ali, para ficar olhando para a parte da frente do corpo da Vivian. Então é legal dar uma variada também. Eu tracei ela com uma liner 14, as partes, né, de mais bold, mais destacadas, e uma liner de 5 para os tracinhos mais finos, os tracinhos mais delicados. Como tinha uma sombra muito flat, né, uma sombra muito uniforme para definir os volumes do rosto, né, simplificar esses volumes, então eu fiz esse sombreado todo de sume, né, isso porque no preto puro, especialmente na área da coxa, que oferece mais resistência e tende a ter um pouquinho mais de gordurinha, então para sombrear dessa forma uniforme, se eu fosse fazer com preto puro, tinha o risco de ficar muito marcado e muito escuro. O sume dá esse controle, né, do quão claro ou escuro você quer que fique, tem que vir de levinho, dando aquela passada bem pinceladinha para ir uniformizando com cuidado para não ficar marcado, não ficar manchado, mas é bem útil para esse tipo de trabalho. O que eu fiz? Eu fiz as bases mais escuras de preto e vim uniformizando com sume, dependendo da área. Então quando era pele, né, geralmente eu usei um sume claro e um sume médio, né, e na parte do cabelo que eu joguei as sombras mais escuras de preto, depois eu vim com um sume médio e um sume escuro para dar essa transição aí do cabelo, que é quase preto, mas tem mais áreas de luz, mais áreas de brilho aí que deixam um volume bem bacana. E esse é o resultado final. A gente deve ter demorado aí mais ou menos 5h30 tatuando e a Vivian ficou super amarradona, eu curti bastante o resultado. E é isso. Agora eu tô chegando aqui no estúdio e vou fazer mais uma outra, né? Mais de uma na verdade, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Valeu! Hoje é domingo, são 4h53 e na sexta-feira foi dia de começar o projetinho daquela tatuagem do tigre com a peônia na mão do Lucas. Ele chegou lá, a gente decalcou e pegou bem todo o espaço nessa parte superior aqui da mão, subindo pelo punho para encaixar direitinho ali aquela peônia e fechar esse espaço ali, que posteriormente depois ele vai botar uma outra no antebraço, né, na parte de cima. O desenho era bem complexo e por ser na mão, né, foi bem um pouco puxado, assim, bem dolorido para ele, né, principalmente nessa parte aqui dos ossinhos, que é meio chato. Então a gente acabou dividindo em 2 sessões o projeto. A primeira sessão, né, no caso nessa sexta, a gente fez só a linha mesmo, fez toda a parte de traço, marcação e bold. E aí ficou faltando ainda, né, vim sombreando, na verdade preenchendo de preto todos os detalhes das manchas, daqueles rajados do tigre, para depois vir colorindo. Eu tracei com uma liner de 5 e uma liner 14 para fazer os contornos, né, os bolds externos. E é isso, foi um trabalho rapidinho, porque a gente dividiu em 2 etapas, então deve ter demorado aí mais ou menos 1h30, por aí, fazendo a linha, eu acredito. E é isso, essa foi a última tatuagenzinha da semana. Ontem eu não trabalhei, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou de mais desse resumo da semana, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever se você está chegando agora, porque são 5 vídeos por semana, é bastante novidade, bastante coisa para você não perder nada. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado pela audiência, valeu! Se
Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.